Meu nome é Arthur, moro em Osasco, São Paulo, e estou enviando este relato. Achei interessante também enviar o que eu presenciei a respeito. O fato que vou relatar a seguir eu presenciei. Fantástico ou não, eu vi as provas. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo, e possuía antigamente muitas indústrias, mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando, e também à existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época, era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995, e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, SP, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos, e como parte do pátio da Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em estacionamento ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer compras em algumas lojas, e como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas e após algum tempo voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso: "Rapaz, e agora, como isso será resolvido?" "Segurança, não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos." "Rapaz, mas será que vão pagar?" "Segurança, acho que sim, pois tem provas." E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido, e foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída, e estava assustado. Então ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo. Que o carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, e que o para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque. Que haviam pedaços da frente do carro espalhados todos ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal, e pelo jeito era bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse: "Quer ver?" E eu disse: "O que?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas.
Depois ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta, e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo, e ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer, e ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e meu pai e o meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, matando algumas." Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo, e muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito pelo que eu vi aqui que só pode ser isso, pois ontem à noite foi lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora, mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que pode ter sido, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. Muitas pessoas comentam esse caso como o lobisomem de Osasco. É aí, turma do Elite Oculta do Sobrenatural. Se gosto do relato, deixa aí seu like, se inscreva e comenta e compartilha. Obrigado.